Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que nesta noite, que na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite para realizar uma grande noite de estudo da Palavra de Deus. A nossa lição, que é a lição de número 11, que nós estudamos todos os domingos pela manhã na nossa Escola Bíblica Dominical. Esse mês de julho, que é um mês de férias, muitos irmãos vão estar se retirando para algum lugar. Nós vamos estar realizando todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, nós vamos estar reunidos aqui para realizarmos a nossa Escola Bíblica de verão. Uma oportunidade para aqueles que não vão se retirar de férias, como também para aqueles que vão chegar aqui na nossa cidade, vão encontrar as portas abertas para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui a lição de número 11, que vai nos trazer muitos ensinamentos de Jesus que podem ser aplicados na nossa vida. Nós estamos estudando ainda o Evangelho de João, que nós já conhecemos, que é o João que vai nos revelar o Evangelho de Jesus. E nós já temos aprendido aqui muitos ensinamentos daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos e que ficaram registrados na Escritura Sagrada, para que hoje a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Então, os irmãos que estão aqui presentes, junto com os irmãos que estão nos acompanhando na página da nossa igreja, no Facebook, como também no Instagram, vocês são nossos convidados especiais. Desta feita, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, abrir o seu coração e fazermos uma oração de gratidão a Deus. Pai querido e Deus eterno, nesta noite, Senhor, nos reunimos aqui neste lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para alimentar a nossa alma do conhecimento da Tua Palavra. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para se fazer presente, iluminar nossa mente, iluminar o nosso coração e fazer com que a gente possa absorver os ensinamentos da Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos que aqui chegaram e daqueles que vão nos acompanhar nas redes sociais. Essa é a nossa oração que nós fazemos em o nome de Jesus. E você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus e juntos vamos aprender mais da Palavra de Deus. Olha só, a lição de número 11 vai nos trazer como assunto da lição: Jesus conforta os discípulos e promete o Consolador. Olha só, a gente vai poder aprender aqui nessa lição uma das atribuições espirituais de Jesus: poder consolar as pessoas. A gente vai entender aqui nessa lição que para os discípulos que estavam acompanhando o ministério de Jesus, e que Jesus sempre vinha falando para eles, que haveria de chegar o momento em que ele seria retirado da terra. Ou seja, ele já estava falando da sua morte, ele estava falando da sua ascensão aos céus, que ele iria voltar para o céu. A gente veio trilhando todos esses estudos desde o capítulo 1, que João vai revelar que onde Jesus estava, para onde ele veio e para onde ele vai voltar. E aqui no capítulo de número 14, a gente vai ver aqui o nosso texto áureo da nossa lição, e você pode acompanhar aí, se você trouxe a Bíblia, você trouxe aí a sua revista, abra comigo aí na lição de número 11, abra a sua Bíblia aí em João, no capítulo de número 14, e a gente vai poder mergulhar nessa lição tão maravilhosa que Jesus vai nos ensinar aqui nessa noite. Olha só o que é muito interessante em João, no capítulo de número 14, o versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha só esse diálogo que Jesus está tendo agora com seus discípulos. Ele está dizendo assim: olha, vocês não fiquem preocupados ou perturbados, não fiquem ansiosos. Vocês precisam acreditar em Deus
e precisam acreditar em mim também. Então, olha só, Jesus está transmitindo para eles o quê? Uma segurança, uma tranquilidade. Porque para ele que é Deus, para ele que é consciente da missão que ele veio executar, é fácil dizer: olha, não fiquem perturbados, não fiquem aí correndo para um lado e para o outro, porque para os discípulos era difícil, porque eles sabiam que a partir do momento em que Jesus voltasse para o Pai, a responsabilidade agora seria deles. Seria a mesma coisa, por exemplo, que você estivesse numa empresa e você estivesse estagiando, só que agora você vai estar na linha de frente, não é verdade? Daí dá aquele nervoso, né? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir fazer o que ele fazia? Será que a gente vai conseguir gerenciar da forma como ele estava gerenciando? Será que a gente vai conseguir liderar da mesma forma como ele estava liderando? Então, para os discípulos não era fácil. E aí a gente tem aqui uma verdade prática na nossa lição, que diz assim: olha, Jesus nos conforta. Agora que o escritor, o comentarista da lição, ele está se direcionando a quem? A nós. Ele está dizendo: Jesus nos conforta, dizendo que o melhor está por vir, que o final será glorioso e apoteótico. O que? A sua vinda. Olha só, ele está confortando os nossos corações, bem como dos discípulos também, dizendo que o melhor está por vir. Veja, se eles estavam vivendo o melhor da sua vida ministerial, as experiências que eles estavam vendo, cegos sendo curados, aleijados, mortos sendo ressuscitados, paralíticos, tantas coisas maravilhosas, imagina como não será quando ele voltar. Então, olha só, a promessa dele voltar era o consolo que os discípulos tinham, e eles morreram nessa esperança. Então, agora essa promessa se direciona a nós, não é verdade? Então, às vezes, as adversidades, as lutas, as perseguições, por aquilo que a gente é, por aquilo que a gente defende, por aquilo que a gente professa, às vezes querem nos fazer parar ou desistir. Mas a promessa que ele fez é que nos dá o consolo de resistir, de suportar, de não abandonar, porque a gente sabe que o que ele prometeu é muito melhor, ou melhor podemos dizer, é incomparável com o que a gente vive, o que a gente desfruta. Então, qual é o estilo de vida que você está vivendo? É bom? Então, quando ele voltar, vai ser melhor. Qual é o estilo de vida que você está vivendo? É de luta? Então, quando ele voltar, essa luta vai acabar. Então, veja, a promessa dele vai ser o quê? Apoteótica. Vai ser algo extraordinário. E aí a nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro deles, encontrar consolo nas horas de aflição, nas promessas de vida eterna. Olha só, a nossa matéria, nossa carne, a nossa natureza, ela sempre quer uma comodidade, não é verdade? Ela sempre quer uma sombra e uma água fresca. Sempre ela vai querer isso. Por quê? Imagina que você tem o seu dia a dia, o seu dia de trabalho, cansativo, estressante, vem dirigindo no trânsito e se estressa, tem lá no trabalho, tem um levante, tem uma luta, uma guerra. Quando você chega em casa, você quer o quê? Você quer luta? Você quer guerra? Não, você quer o quê? Paz. Você quer descanso. Agora imagine a alma. Que o próprio salmista disse, assim como a corça, olha, essa comparação aqui, ó. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma, ela tem sede de Deus. Olha, o maior desejo da nossa alma é querer estar onde? Nos braços do Pai. Então, encontrar consolo nas horas de aflição, nas promessas de vida eterna, é como se ele dissesse, aguenta mais um pouquinho, que eu vou bem ali e já volto. E quando eu voltar, vai ser muito melhor. Segundo objetivo da lição, é trilhar o caminho da oração. Trilhar o caminho da oração é aplicar
a atividade de falar com Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso aqui é um hábito. Da mesma forma, quando a gente acorda pela manhã e a gente faz o nosso asseio, porque é um hábito, nós já nos habituamos. Tem gente que não sai a lugar nenhum se não tomar um banho, se não trocar roupa, não sai a lugar nenhum se não escovar os dentes, pentear o cabelo. São hábitos, são costumes que a gente tem que ter desde a nossa infância. A oração é o mesmo hábito que nós precisamos ter todos os dias, todas as horas. Andar, trilhar no caminho da oração. Vai tomar uma decisão? Ora primeiro. Eu quero chegar a algum lugar? Ora primeiro. Em tudo que nós temos que fazer, nós temos que orar. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Orar sem cessar, todas as horas. Seja na igreja, em casa, no trabalho, na condução, em qualquer lugar, sempre está orando. Isso não quer dizer que você vai em qualquer lugar dobrar o seu joelho. Não, você está ali sentado. Eleva o teu pensamento a Deus, fala com Ele no teu coração, na tua mente. Não precisa ninguém ficar ouvindo a tua oração. Você só precisa estar conectado com Ele aqui, olha, né? Um Wi-Fi que nunca vai sair, que nunca vai parar. Você vai estar conectado ali 24 horas. Deitou na rede, ai Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui na minha casa, na minha família. Já me alimentei, já usufruí disso, daquilo, aquilo outro. Amanhã vou trabalhar, quando amanhecer o dia, Senhor, obrigado. Sempre falando aqui, oração, comunhão, contato, né? Então isso aqui é trilhar no caminho da oração. E o terceiro objetivo é desfrutar do amor do Pai. Olha só que maravilha. O que é desfrutar do amor do Pai? Será que o filho ele só vai sentir o amor do Pai se o Pai realizar as vontades dele? Será que o filho só vai sentir o amor do Pai se o Pai estiver abraçando, fazendo carinho? Não. O filho tem que sentir o amor do Pai em todos os momentos, até nos momentos em que ele diz não. Por quê? Porque o não pode ser ruim para o filho, mas o pai sabe o que é melhor. Então ele está no controle. E a gente precisa aprender a desfrutar do amor do Pai. É isso que o Senhor quer para mim? Então eu vou aceitar, porque eu sei que o Senhor quer sempre o melhor. Não é verdade? Então esses três objetivos da lição, eles são muito importantes para o nosso aprendizado. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, uma palavra-chave para essa lição aqui. Qual seria a palavra-chave mais adequada que a gente poderia inserir aqui nessa lição? O amor paterno. Jesus, ele vai aqui, nesse capítulo, nesse diálogo com seus discípulos, ele vai transmitir o amor paterno. O que vai envolver o amor paterno? Cuidado, proteção, promessa e cumprimento, que é o amor paterno que o pai sempre vai dar para o seu filho. Aí a gente tem o tópico número 1 da lição, que vai abranger o capítulo 14 de João, o versículo 1 até o versículo de número 3. É muito bom a gente aprender também aqui dentro dos nossos estudos, manusear a Bíblia. Quando você vê aí, por exemplo, Jó, né, que está aí Jó, é a abreviação do livro de João. Se tivesse o acento, não seria mais o Evangelho, seria o livro poético de Jó. Amém? Então nós temos aqui, olha, João, abreviado, capítulo 14, é o primeiro que aparece, aí tem um ponto. Quando ele aparece um ponto, ele vai começar a dar sequência nos versículos. E aí ele tem aqui, olha, 1-3. Ele está dizendo o quê? Que é do versículo 1 até o versículo de número 3. Se ele tivesse aqui, João 14.1,3, o que ele estava dizendo? Que seria João, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 3. Então, ele está abrangendo aqui do 1 até o 3. E o tema aqui é: não se turbe. O que é turbar? É ficar perturbado, né? Não é no sentido de louco. Perturbado é coisa de passear, eu não consigo dormir direito depois que eu ouvi aquela palavra, depois que Jesus falou, depois eu sei lá, eu estou meio assim, eu preciso que esclareça isso aqui. Então, Jesus, não se turbe o vosso coração.
Ele vai dizer aqui, olha, no ponto número 1, não se turbe o vosso coração, tá? Capítulo 14, o versículo 1, uma palavra que é muito interessante, a gente precisa aplicar aqui, que está o versículo de número 1. O versículo de número 1, tá? Crede em Deus e em Jesus. Olha só, duas pessoas, tá? Pessoais. Deus, Pai, e Jesus, Filho. O que a gente aprende aqui? Que a mesma forma como se acredita em Deus invisível, que você não está vendo, você tem que acreditar em Jesus que você está vendo. Então nós temos aqui, ó, o Deus invisível e o Deus visível. Tá? Credes em Deus. Você está vendo Deus? Não, mas você tem que acreditar nele e tem que acreditar em mim também. Nesse diálogo aqui, Jesus vai ensinar para os discípulos que Deus e ele é um só. Então, quando você crê em Deus que você não vê, você está acreditando em Jesus que você está vendo. Os discípulos aqui, eles vão perguntar para Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai. E Jesus vai dizer assim para eles: quando vocês olham para mim, vocês estão vendo o Pai. Eu estou com vocês todos esses dias. Então Jesus estava ali revelando, através da sua humanidade, dos seus sentimentos, da sua personalidade, ele estava revelando quem? O Pai. Então ele estava dizendo e assegurando para eles: credes em Deus e credes também em mim. Olha só o ponto número 2. O céu é o nosso lugar. Jesus veio trazer para a terra o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É uma ação que se realiza no céu e que agora está sendo colocado em prática na terra. Olha só, tudo aquilo que Deus planejou no céu, agora se transforma em uma realidade na terra. Por isso que a presença de Jesus visível na terra era justamente a presença de Deus invisível na terra. Quando eles sentiam a presença de Jesus naquele lugar, eles estavam sentindo a presença de Deus. Então, olha só, quando ele vai dizer no versículo número 2, que o céu é o nosso lugar, ele vai estar dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele está dizendo que o céu é o nosso lugar, é para lá que nós vamos e é para lá que nós temos que ir. Então olha só, Jesus está falando sobre o destino final e eterno. O céu é o melhor lugar para se viver. Existem muitas pessoas aí hoje procurando nas redes sociais, nos meios, o melhor lugar ou a melhor cidade do Brasil ou do mundo para se viver, que tenha o melhor custo de vida, que tenha menos problemas de saúde, que tenha a melhor forma de segurança, porque as pessoas elas querem morar bem, não é verdade? Elas querem morar no melhor lugar. Mas Jesus está dizendo aqui que o destino final e eterno. Aí surgiria uma pergunta: aonde é que você vai passar a sua eternidade? Jesus está perguntando para eles. Vocês sabem para onde eu vou? E algum dos discípulos vai dizer: Senhor, nós não sabemos nem para onde tu vais. Como é que a gente vai saber o caminho? E ele vai dizer assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo que as pessoas deveriam seguir o caminho que ele estava caminhando, a trilha que ele deixou. Então ele está dizendo aqui que é necessário acreditar em Deus, acreditar nele, e é necessário acreditar que o céu é o nosso lugar, lá é o nosso destino final,
é para lá que nós vamos, e lá tem um lugar reservado para cada um de nós. E o que é interessante aqui, é que ele vai dizer assim, olha, se não fosse assim o quê? Se não tivesse lugar para todo mundo, ele está dizendo o quê? Eu ia fazer um lugar para cada um de vocês. Olha aí, eu ia fazer um lugar. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar. Não é assim, às vezes, quando a pessoa diz assim, olha, Célio, a gente vai passar as férias lá na tua casa. Olha, nós somos 15. Aí você vai dizer, olha, 15, eu tenho 10 armadores de rede. Ah, mas e os 5? Vamos já providenciar. Era isso que Jesus estava dizendo. Se alguém disser que não tem lugar, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, porque espaço tem. Então o céu é o nosso lugar. No terceiro ponto, ele vai dizer, como Jesus descreve o céu? Uma pergunta. Está lá no versículo de número 3. Então ele está dizendo, é um lugar completamente incomparável ao que se vive na terra. É incomparável. É um lugar que não tem confusão. É um lugar que não tem inveja. É um lugar que não vai ter porfia. É um lugar tranquilo, de paz. Ou seja, é tudo o que a gente precisa. Descanso, repouso. Não vai ter trabalho humano. Ninguém vai pegar na enxada. Não vai precisar do sol, porque lá o sol é o sol da justiça. Não vai precisar da água potável que nós necessitamos aqui, porque lá a água será da onde? Do rio puro, da água da vida. Pastor, e o alimento? O alimento está reservado, está lá na árvore da vida, que as folhas, diz Apocalipse, vai servir o quê? Para a cura das nações. Então olha só, tudo está preparado. Então Jesus vai descrever o céu como um lugar incomparavelmente a tudo aquilo que se vive aqui na terra. Então você vai fazer uma comparação aqui. Se de repente você passar ali e ver uma briga, e você vai ver as famílias se desentendendo, sabe o que você vai dizer? No céu não vai ter isso aí não. E pastor, eu fiquei sabendo ali agora que teve um problema numa igreja, não sei das quantas. Lá no céu não vai ter isso não. E pastor, olha, lá no emprego, lá o fulano foi demitido, ele ficou triste. Lá no céu também não vai ter isso. Por quê? Porque é incomparável. É como se fosse algo que viesse na contramão. Não é assim quando você olha, por exemplo, assim, você assiste uma reportagem, aí alguém na reportagem vai dizer, olha, essa cidade é o melhor lugar para se viver. O que é que você diz? Eu queria morar lá. Esse lugar é o céu, aonde a gente precisa estar. Não vai ter confusão. Então a gente precisa se preparar aqui, para que quando chegar a hora, seja o arrebatamento, ou seja a morte, a gente tem que estar preparado. Para dizer assim, não, se eu morrer aqui, como Paulo, por exemplo, imagina Paulo. Olha, Paulo, amanhã você vai ser decapitado. Problema de vocês, porque eu morrer para mim é lucro. Eu quero mais é partir. Eu quero mais chegar lá. E ele diz assim, olha, se a nossa esperança está aqui, nessas coisas que nós estamos vendo, nós somos os mais miseráveis de todos os pecadores. Mas tem uma hora que ele escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa redenção, olha só, o tamanho da esperança desse homem, já naquela época, afirmando e dizendo, a nossa redenção está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Olha só, quantos 1000 anos se passaram e a gente consegue dizer isso hoje? A nossa redenção está mais perto agora do que quando Paulo falou isso. Porque se lá na época dele já estava perto, agora é que ela está perto mesmo. Então a nossa esperança é herdar justamente esse céu que é o nosso lugar. Aí o tópico número 2 vai falar sobre o caminho e a oração. João
capítulo 14, do versículo 4 até o versículo de número 15. Subtópico número 1, caminho, verdade e vida. Jesus vai fazer aqui, olha, 3 colocações para que o homem, os discípulos, possam chegar ao seu destino final. 3 caminhos. Não precisa ter funções eclesiásticas, não precisa ter eloquência para pregar bem, não precisa ser afinado para cantar bem, não precisa ter conhecimentos bíblicos, escatológicos, teológicos e tudo mais que seja necessário. Não precisa, só precisa andar pelo caminho, seguir a verdade e ter vida. É só isso que vocês precisam. Então olha só, quando Jesus vai dizer para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nós aprendemos que não existe atalho. Não existe atalho. Se o caminho é esse, não tem por que cortar o caminho, porque achando que é mais perto, vai encurtar o trabalho. Não, porque para chegar no céu, a gente pode fazer isso aqui que é mais viável. Não, a gente só precisa fazer isso. Não precisa. Tem que andar no caminho. E tem que seguir o caminho reto até no final. Não pode seguir nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que seguir o caminho até o final. Olha só, não existe atalho, não existe engano, não existe morte. Quando não existe atalho, a gente tem que entender que o caminho é Jesus. Como é que a gente vai seguir esse caminho? É estudando a palavra, é adorando a Deus, é orando, é servindo, é evitando, como o apóstolo Paulo disse, os falatórios, as mentiras e tudo aquilo que quer ocupar nossa mente, que vai nos afastar de Deus, a gente tem que se desviar, porque a gente vai seguir esse caminho aqui. As propostas, elas podem até ser boas, mas não podem fazer a gente mudar o caminho. A gente tem que seguir esse caminho até o final. Quando ele fala da verdade, ele está dizendo que não existe engano. Como é que eu vou me blindar dos ensinamentos que podem ser falsas doutrinas, falsos ensinos? É conhecendo a verdade. Se eu conhecer a verdade, Jesus disse isso, a verdade me libertará. Então olha só, Jesus vai falar sobre isso. E quando ele fala da vida, ele está dizendo, não existe morte. O que é a morte para muitos? É o fim. A morte é o estágio final. Mas para Jesus não existe morte. Por quê? Nós aprendemos na lição anterior, a lição de número 9, quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele diz? Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morreu a matéria, mas a alma está viva, está consciente. E se essa alma estiver trilhando pelo caminho correto e pelo caminho da verdade, não vai haver morte, ou seja, não vai haver o fim, tá? Segundo, o desejo dos discípulos, no versículo 7 ao 11, mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai, nós queremos ver como Ele é, e Jesus vai transmitir aos seus discípulos o ensinamento, olha, dizendo, os discípulos ainda estavam em um estágio em que não compreendiam a unidade entre Cristo e Deus. Era uma unidade aqui, ó. Deus e Jesus é um só, no pensamento, na visão, no desejo. Imagina, por exemplo, aqui, que você trabalha em uma repartição e o seu chefe diz assim, eu vou me ausentar e você vai ficar responsável pela empresa. Ou o pastor vai dizer, eu vou me ausentar e você vai ficar responsável pelo rebanho. Na ausência desse líder, quem é que está responsável? É você.
Você vai fazer diferente do que ele faz, ou você vai fazer igual? Ou você vai fazer exatamente como ele deixou para você fazer? Olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí você vai dizer, não, quem está aqui agora sou eu, vou fazer tudo diferente. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para fazer tudo aquilo que o Pai desejou. Tudo. Então, quando ele diz aqui, mostra-nos o Pai, os discípulos, nesse desejo, eles não tinham ainda, eles estavam num estágio que eles ainda não conseguiam compreender. É igual como a gente, por exemplo, que vai começar a estudar a Bíblia. Para muita gente ainda é difícil, né? Encontrar os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Aí a gente pede para alguém ajudar, porque a pessoa ainda não está, ela está no estágio ainda que ela está conhecendo. Na nossa vida diária é a mesma coisa. Às vezes existem pessoas que no começo da sua caminhada ainda não tem intimidade com Deus e não compreende as coisas que acontecem ao seu derredor. Mas depois, com as experiências, com a maturidade, ela vai começar a compreender que certas coisas aconteceram porque Deus queria revelar algo, porque Deus queria tratar de algo, e que no final deu tudo certo. Não era como a gente queria. Então os discípulos ali, eles estavam ansiosos. Mostra-nos o Pai. Daqui a pouco você está indo embora. E a gente precisa, Jesus disse, quando vocês olham para mim, vocês estão vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. Olha só. No terceiro ponto, ele vai falar sobre o conforto da oração. A gente sabe que a oração, ela é um meio de comunicação entre o homem e Deus. É por meio da oração que a gente manifesta as nossas necessidades, nossos sentimentos. No capítulo 14, 12, versículo 12 ao 15, a gente aprende que o fato de saber e ter a garantia de que a oração seria ouvida era o que gerava o conforto. Olha só. Algumas pessoas, quando elas passam por aflições, o que elas dizem logo? Vamos orar. Por quê? Porque sabe que toda oração vai chegar aos ouvidos de Deus. Você viu quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Quando ele começou a orar ao Pai, ele disse, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que sempre me ouves. Então essa certeza, ela tem que estar dentro do nosso coração. Que no momento em que você passar por uma adversidade, você tem que ter a certeza de que quando você orar, naquele momento, a sua oração vai ser ouvida. Eu não preciso orar e dizer, Senhor, se tu estiver me ouvindo, não, isso aí já não é uma oração convicta, é uma oração duvidosa. Você não tem certeza se ele está te ouvindo. Mas quando você vai começar a orar e dizer, Senhor, por isso ele ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Olha, quando você fazer essa oração, você já está declarando que a pessoa a quem você está direcionando a sua oração está onde? No céu. Então você vai dizer, Senhor, eu sei que tu estás me ouvindo, eu sei que tu estás me vendo, tu sabes o que eu estou passando, o que eu estou precisando, e é por isso que eu vim aqui falar contigo. Então, quando você direcionar essa oração, ela vai te trazer conforto. Então, aqui é a razão que o fato de saber e ter a garantia de que a oração seria ouvida, era o que gerava conforto a eles. Quando prenderam Jesus, o que eles fizeram? Se esconderam e foram orar. Quando Jesus prometeu a descida do Espírito Santo, o que eles fizeram? Se fecharam e foram orar. Quando Jesus estava prestes a ser preso, que foi para o Getsêmani, o que ele fez? Foi orar. Quando ele estava sendo tentado pelo diabo lá no deserto, o que foi que ele foi fazer? Ele foi orar. Quando ele estava na mesa da Santa Ceia, antes de partir o pão, o que a Bíblia diz? Que ele foi fazer o quê? Foi orar. Então veja que a oração é o que trazia conforto. Então se é um momento de alegria, vamos orar. É um momento de tristeza, vamos orar. É um momento de angústia, vamos orar.
Existe alguma dúvida? Vamos orar. A oração, ela vai ser o remédio para tudo. Ela vai ser o tempero. Ela vai ser aquilo que exatamente estava faltando. Então, por essa razão, nós não podemos deixar o hábito de orar. A oração, ela vai gerar o conforto. Às vezes você está ali, por exemplo, em um momento de enfermidade, sozinho. Não tem ninguém. O que eu tenho que fazer, pastor? Orar. Se sair um diagnóstico que você não esperava, vamos orar. Senhor, eu recebi essa notícia aqui do médico. E o médico disse isso. Eu me coloco nas tuas mãos. Se tu quiser, tu podes fazer. Se tu permitir, eu vou aceitar. Não tem aquela canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus também. Imagine, por exemplo, que quando Nabucodonosor decidiu por lei lançar os 3 servos na fornalha de fogo ardente, o que foi que os 3 fizeram? Eles não poderiam gritar: ei, Daniel, nos ajuda. Não. Rapaz, nós vamos falar é com Deus. Aí quando eles, olha só, eles estão diante da autoridade que poderia desfazer aquela sentença, mas eles reconheceram a necessidade de orar, e eles falaram com Deus, e depois disseram ao rei para que ele soubesse, se o Deus a quem servimos, se Ele quiser deixar com que a gente, se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, olha só, essa oração trouxe conforto para eles. Nós, através dessa declaração, nós podemos ter a certeza de que eles morreriam em paz. Pastor, mas eles não iam sentir a dor do fogo no corpo? Iria, porque eles estavam na matéria. Eles não iriam sentir a angústia da morte? Iria. Mas a oração trazia conforto. Ele disse: se o Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos adorar a imagem que tu levantaste. Então olha só, não precisa ser lançado numa fornalha de fogo. Basta enfrentar uma adversidade. Dizer: Senhor, está diante de mim uma adversidade, seja ela qual for. Eu não vou conseguir resolver isso aí. Se tu quiser, tu pode desfazer isso tudinho. Mas se tu não quiser, eu vou morrer. Mas eu vou morrer te adorando. Eu posso estar no leito do hospital e o médico disse: você não vai sair daqui vivo. Se Deus quiser, Ele pode. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer aqui. Mas eu não vou deixar de ser o que eu sou. Eu não vou deixar de adorar. Eu não vou deixar de servir a Ele. Então a oração, ela vai trazer conforto, tranquilidade. Nós vamos partir em paz. Ah, pastor, o senhor não sabe o que está falando, porque eu já estava trabalhando nessa empresa, agora de repente chegou aqui o aviso e eu vou ser demitido. Se Deus quiser, Ele pode reverter o quadro. Mas se Ele não quiser, você sai da empresa glorificando a Deus. Aí o que a gente aprendeu aqui até agora? Que a promessa que Ele fez é que o melhor está por vir. Pode ser perda agora, mas lá na frente vocês vão ver que valeu a pena. É isso aqui que Ele está ensinando. Aí a gente tem aqui, no tópico número 3, o Espírito Santo e a paz. Aqui vai entrar um processo de promessa, de substituição, né? Substituição. Olha, por exemplo, nas Forças Armadas existe a sentinela. Em um posto de serviço são 3 soldados. O que acontece ali? Um vai pegar de 8 horas da manhã até as 10.
são 2 horas, em pé, alguns imóvel, até terminar o seu quarto de hora. Quando der 10 horas, vem um outro e assume o posto. Aquele vai embora. O procedimento é o mesmo, só mudou o personagem. Quando for 10 horas, até as 12, aquele vai ficar. 12 horas, vai entrar um outro. Aí aquele vai embora. Aquele que entrou às 12, vai ter o mesmo comportamento. Ele vai saber as mesmas diretrizes, as mesmas ordens. E olha o que acontece aqui, ó. No ponto número 1, João 14, 16, 17. Temos o Espírito Santo. Quando você aceitou a Jesus, o Espírito Santo automaticamente, ele adentrou em você, no seu coração. Por quê? Porque você ouviu a palavra te convenceu e te trouxe para a luz. Quem foi que fez esse trabalho? O Espírito Santo. É ele que tem esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função é dele. Quando Jesus vai dizer assim, olha, temos o Espírito Santo, a gente aprende que ter o Espírito Santo é ter a presença constante de Jesus, por meio da pessoa do Santo Espírito. Com o quê? Com as mesmas qualidades. Olha só. Jesus disse lá atrás que o Pai e ele eram um só. O amor do Pai estava por meio de Jesus. Só que agora Jesus vai embora. Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Agora o que é interessante é que ele vai dizer assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a presença do Espírito Santo é a presença de Jesus, com os mesmos sentimentos, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, que vai seguir as mesmas diretrizes que Jesus designou. E olha só o ponto número 2, desfrutemos o amor do Pai. João capítulo 14, versículo 18 a 24, a gente vai aprender. Aqui trata-se de um relacionamento familiar. Nós passamos a ser uma família. Nós, o Espírito Santo, Jesus e Deus, ou seja, nós como igreja e a Trindade, ou seja, 3 pessoas em um só, com o mesmo pensamento, com a mesma visão, com os mesmos sentimentos. E olha o que ele diz aqui. Aqui trata-se de um relacionamento familiar. Jesus vai dizer, quem ama o Filho, ama o Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai. Por consequência, será amado pelo Pai. Tem um ditado que diz assim, quem beija meu filho, a minha boca doce. Né? Quer alegrar o seu coração? Ama seu filho. Olha, eu gosto da irmã Ruth, porque a irmã Ruth, quando ela vê meu filho, ela abraça, ela dá toda aquela atenção. Aí eu não gosto daquela fulana lá, quando ela vê meu filho, ela é meio atravessada. Não gosta do meu filho, não gosta de mim. Com Deus não é diferente. Jesus disse isso. Se vocês guardarem os meus mandamentos e fizerem tudo aquilo que eu vos mando, vocês serão amados pelo meu Pai. Olha só. Então, o amor de Deus, e a gente vai ver isso todos os finais de culto, quando o pastor dá a bênção apostólica. Ele diz assim, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? É o favor imerecido que alcançou a gente que estava lá longe. Então ele vai dizer a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso irmão, o nosso Pai, e a comunhão. Olha só, o que é essa comunhão? Relacionamento. De quem? Do Espírito Santo.
sejam com todos. E aí ele encerra dizendo amém, que quer dizer o quê? Assim seja, que seja desse jeito. Então olha só, desfrutemos do amor do Pai. Para que a gente possa desfrutar o amor do Pai, o que a gente tem que fazer? Amar o Filho. É só isso. E amar o Filho quer dizer o quê? Olha só como a gente vai voltando à lição. Amar o Filho quer dizer o quê? Andar pelo caminho, seguir a verdade e ter a vida. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quem quiser chegar ao Pai, quem quiser herdar o céu como o melhor lugar, tem que fazer o quê? Seguir o Filho. Por quê? Porque o Filho veio para isso. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele. E por Ele são todas as coisas. E olha que interessante, o ponto número 3, onde ele vai finalizar esse tópico dizendo, no João capítulo 14, versículo 25 ao 31, deixo-vos a paz. Olha só, naquele momento de angústia, o que os discípulos mais precisavam era o quê? De paz. Porque ele começa o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Um coração turbado é um coração angustiado, é aquele coração inchado de preocupação, de angústia, de sofrimento, de ansiedade. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Aí ele vai finalizar dizendo, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. E ele vai dizer, não vos dou como o mundo. O mundo que ele vai falar aqui nesse termo é o sistema, são as promessas de paz. Ele está dizendo, não vou dar a paz para vocês como o mundo dá. Por quê? A paz que o mundo dá é uma paz temporária. Muitas das vezes é falsa. Mas ele está dizendo, deixe-vos a minha paz. Olha só o que a gente vai aprender aqui, ó. Mesmo ausente, agora ele não está mais. Quem está é o Espírito Santo. Mesmo ausente fisicamente, a paz em todos os sentidos está garantida. Por meio de quem? Do Espírito Santo, na pessoa de Jesus e no amor do Pai. Então aqui está, nós fomos alcançados, nós somos confortados por Cristo, através do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai nos confortar? Na palavra. É aqui na palavra. Quando você lê a palavra, essa palavra, pela inspiração do Espírito Santo como consolador, ele vai direto no teu sentimento, naquilo que você precisa. Se for enfermidade, ele vai te dar o conforto, o consolo. Se for a perda, ele vai te dar o conforto, o consolo. Ele vai estar sempre presente. É quando a gente costuma sempre dizer, os teus amigos podem até te abandonar, os teus familiares, eles podem até te abandonar, mas o Espírito Santo ele vai estar aqui. E a gente precisa ter, nós que estudamos a palavra, nós precisamos ter essa convicção. Não podemos ter dúvida. No momento de solidão, de aflição, de angústia, de dor, de doença, de perda, a gente tem que dizer assim, olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, por aquilo, mas o Espírito Santo está aqui. Quando você tem essa convicção, você vai começar a sentir a paz. E as pessoas depois vão perguntar, como é que você consegue suportar tudo isso? Como é que você consegue passar por tudo isso? Aí você vai dizer, só o Espírito Santo é que pode fazer isso. É uma confirmação que a gente tem que ter. O que está sendo ensinado aqui é para aprender e colocar em prática. Não é para ficar só na teoria. É para aprender e colocar em prática. Quando sair daqui agora, a gente já vai orar. Essa oração, ela vai nos trazer conforto e segurança de que a gente vai sair daqui e vai chegar em casa em paz. Quando chegar em casa, eu vou jantar e vou me deitar para dormir.
Mas eu vou orar e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu cheguei em paz. Agora, o Senhor vai me dar uma noite tranquila. E amanhã eu vou me acordar, porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor vela por mim. Isso aqui é uma segurança. A oração vai trazer esse conforto, essa garantia. E quando for amanhã, quarta-feira, você vai orar e vai dizer: Senhor, eu te agradeço, porque hoje tem culto. E o Senhor vai me levar para a tua casa em paz. E eu vou poder cultuar, te adorar. Olha, a oração, ela sempre vai estar constante na nossa vida. Pode ser uma coisa às vezes simples, mas tem que orar. Pode ser uma coisa tremenda, aí é que eu vou orar mesmo. Então olha só, a paz de Cristo, ela vai estar sempre presente através do Espírito Santo, porque Ele veio para isso. Ele é o Consolador, e Ele sabe como Ele deve agir em cada momento, em cada circunstância. Amém? E aí vem a nossa aplicação pessoal, que diz assim: temos o Espírito dentro de nós. Olha, Ele está dentro de nós. Ele vai agir dentro do nosso coração, que é o centro de todas as emoções do nosso corpo. É aqui que a gente chora, que a gente ri, que a gente se entristece, a gente se aborrece. É aqui que parte todos os sentimentos. Ele vai estar aqui. E Ele também vai estar aqui na nossa mente, agindo, controlando, orientando, conduzindo. Então nós temos o Espírito dentro de nós. Eu vou sempre reforçar isso. Esse Espírito que a Bíblia vai mencionar aqui é com a letra E maiúscula. Quando se tratar de letra E minúscula, o Espírito aqui é comportamento, é atitude. Rapaz, olha, o fulano ali, ele tem um espírito maravilhoso, é o comportamento dele, a atitude dele. Mas quando ele diz aqui, temos o Espírito dentro de nós, ele está falando da pessoa do Espírito Santo, que está representando Cristo como Filho e representando o Pai no amor, tá? E olha o que ele diz aqui: o Salvador, nós temos o Espírito dentro de nós, o Salvador acima de nós, olha só, Jesus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, nós não seríamos o que nós somos. Se não fosse Ele, nós não teríamos o que nós temos, porque Ele conquistou tudo para nós. Ele fez de cada um de nós mais do que vencedores, né? Pelo seu amor. A Bíblia vai dizer que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui só Jesus pode fazer. Então Ele está acima de nós. Ele está acima de qualquer decisão. Ele está acima de qualquer atitude. Então o Espírito Santo está dentro de nós. O Salvador Cristo Jesus está acima de nós. E a palavra, olha aí, a palavra está diante. Quem é a palavra aqui? É o Espírito Santo. É Ele que vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou, tá? Porque o próprio salmista disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui são dois sentidos, tá? Da mesma funcionalidade da lâmpada. A lâmpada, ela vai iluminar aqui, ó, os meus pés, para que eu possa observar aonde eu vou pisar. E a luz, ela vai o quê? Me direcionar, né? Quando você pega a lanterna que você foca, você diz: olha, é ali que eu quero chegar. Então a luz, ela vai iluminar o caminho, e a lâmpada, os teus pés. Então ele vai dizer: luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ele diz aqui, olha, temos o Espírito dentro de nós, o Salvador acima de nós e a palavra diante de nós. Recursos tremendos para nos dar a paz. Nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos disso aqui, ó. Trilhar pelo caminho da verdade. Seguir o caminho da vida. E acreditar em Deus, acreditar em Jesus e desfrutar o Espírito Santo. É isso que a gente precisa. Isso aqui vai nos levar ao nosso destino final.
E onde é o nosso destino final? O céu, que Ele preparou para nós. Por isso Ele assegurou isso lá no capítulo 14. É por isso que o tema da lição é Jesus conforta vocês, vou preparar lugar. Para que tiver, estejais vós também. Então Ele está assegurando que em nenhum momento da nossa vida nós vamos estar só. Nem nessa vida e nem na outra vida. Então essa lição aqui, ela vai nos trazer esse conforto. Seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, que você esteja passando, nós já aprendemos aqui. Nós precisamos confiar, precisamos orar e precisamos seguir. Porque Ele tem o cuidado que cada um de nós precisamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Vou convidar o pastor Ilionai para fazer essa oração com a gente nessa noite e que a gente possa ter uma noite de paz, uma noite de bênção nessa escola bíblica de verão. Não esqueça que no domingo nós não vamos ter escola bíblica, nós vamos estar na próxima terça-feira aqui já, na nossa lição de número 12, tá? Ainda seguindo o Evangelho de João. Pastor Ilionai, com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito importante nós estarmos com essa dinâmica no mês de julho, né? Porque nós temos mais uma oportunidade para aprender de Deus, da sua palavra. E você que está em casa também se sinta nessa noite privilegiado, porque você também está sendo alcançado pelas palavras do Senhor. Então vamos orar nesse momento, já apresentando a nossa vida, a nossa família e o nosso fim de noite. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Nós acreditamos, Deus, que o teu Espírito, ele nos toca, ele nos motiva todos os dias, meu Pai, nos mostrando o caminho que nós devemos trilhar. Esse Espírito Consolador, meu Deus, é quem muitas vezes nos constrange, meu Pai, diante do nosso comportamento. E nós te agradecemos porque o teu Filho veio até aqui, meu Pai, sofrer dores horríveis, dores tremendas no seu corpo, para que nós pudéssemos, meu Deus, ter a oportunidade de desfrutar da salvação através da graça do teu Filho, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós somos hoje uma igreja que milita, que caminha todos os dias, meu Deus, em direção ao encontro tão esperado, que é o encontro com o Senhor nos céus. Senhor, continua abençoando a escola bíblica noturna, a escola bíblica dominical, onde houver uma porta aberta também, meu Pai, com esse propósito, que o Senhor venha se revelar, que as pessoas venham ser alimentadas pela tua palavra, meu Deus. Nós sabemos que é aqui, meu Pai, onde vão nascer testemunhos. É aqui, meu Deus, que as vidas serão tocadas, vidas serão transformadas. Nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a missão com a educação dessa igreja, com a sua liderança, os professores, os alunos, que nós possamos, meu Pai, todos os dias crescer mais e mais e mais através da tua palavra. Nos leva na tua santa paz, meu Pai, nos guarda de todos os males, nos protegendo e nos guardando, meu Deus, pelo amor do teu santo nome, agora e sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a Blindados. Amém. Graças a Deus.